Fala aí, galera do 9º ano da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje a gente vai falar de alguns assuntos muito importantes. Industrialização, as áreas urbanas e as atividades agrícolas. Na verdade, nós vamos falar dos 3 setores da economia. O setor primário, que leva à agricultura, o setor importantíssimo para o mundo todo, o setor secundário, o setor da industrialização, que vem sofrendo grandes transformações, principalmente com a automação, e o setor terciário, o setor das áreas urbanas, o setor do serviço, do comércio, que cresce muito, inclusive no Brasil. Bom, primeiro a gente vem falar da industrialização brasileira, que é uma industrialização tardia, aconteceu 100 anos depois do processo de industrialização de países, que a gente pode falar assim, países mais desenvolvidos, que aí a gente tem, assim, 2 processos importantes de industrialização, eu vou colocar da industrialização planificada também, seriam 3, né? Mas eu vou falar de 2 que hoje são muito comuns. A industrialização clássica, a industrialização da Europa, a industrialização dos Estados Unidos, do Japão, a industrialização que aconteceu nos, vamos colocar, final do século XVIII para o início do século XIX, começando com o pioneirismo inglês e depois passando para esses outros países, é claro. A industrialização planificada, que é a industrialização dos países socialistas, que fizeram parte naquele grupo, né, do período da Guerra Fria, principalmente com a União Soviética dominando, então essa industrialização em planos, né, planificados, e a industrialização do Brasil, a industrialização tardia, a industrialização que acontece primordialmente com 100 anos de atraso em relação àquela primeira revolução industrial, a industrialização clássica. No Brasil, galera, a gente começou tarde porque o Brasil era uma colônia. O Brasil tinha essa característica. E aí nós começamos com o quê? Com apenas um surto industrial. Porque, na verdade, galera, a industrialização brasileira mesmo, consolidada, ela vai para a década de 40 e 50, com governos que vão trazer não só a base econômica para a industrialização brasileira, e aí você tem a construção da Petrobras, Eletrobras, indústrias siderúrgicas, indústrias de base, mas também a chegada das multinacionais. Então, esses aspectos mostram um pouquinho de como foi a industrialização brasileira. E a gente ficou independente do cenário internacional. Tanto que o início da nossa industrialização é caracterizado pela seguinte forma: o Brasil vira um país urbano industrial, mas um país que tem como base a substituição das importações. Esse seria o elemento clássico desse processo. Bom, é claro que no momento em que você chega às multinacionais no território brasileiro, e aí chega o processo de industrialização, depois a gente vai falar isso com mais calma, para falar de urbanização também, e depois falar um pouquinho da agricultura, essas indústrias multinacionais, elas de uma certa forma controlam o mercado. Não só o mercado de bens, né, e serviços em si, mas de uma certa forma não deixam nem que a indústria brasileira cresça tanto assim. Claro, você vai ter indústrias brasileiras sim, mas é óbvio que o cenário das multinacionais, a expansão das multinacionais nesse primeiro momento para a América Latina foi fundamental. Porque depois essas multinacionais também vão lá para o Sudeste Asiático, a gente vai ver a questão da China, mas em primeiro momento, década de 50 e 60, eles vêm para cá. E aí eu vou colocar uma observação bem simples, né, uma historinha. Só 3 países, e aí eu vou falar assim, 3 países tiveram industrialização tardia, né, base de industrialização tardia aqui na América Latina. O Brasil, a Argentina e o México. Ah, Roberto, não tem outros países industrializados? Tem, galera, tem muitos países industrializados sim, mas esses foram bases do processo industrial na América Latina. E aí, muitos desses países também tiveram a mesma característica. Chegada das multinacionais, algumas indústrias, né, locais cresceram. Eu vou dar um exemplo de uma indústria de serviços que cresceu muito agora, é conhecidíssima, é a maior da América Latina e é concorrente de uma gigante nos Estados Unidos. É o Mercado Livre, é uma indústria argentina, né? É uma empresa argentina que concorre com a Amazon, né? Então, assim, Mercado Livre é a Amazon norte-americana, gigante, e o Mercado Livre, também gigante na América Latina. Ou seja, 2 empresas, sendo que uma específica da Argentina, importantíssima aí. E aí você tem outras, como empresas brasileiras também que cresceram para caramba. A Ambev é uma das grandes empresas brasileiras que comprou uma série de outras empresas, comprou o Burger King, comprou a Budweiser, entre outras grandes empresas, e tenta comprar agora a PepsiCo, né, que é uma empresa que faz o Cheetos, etc. Ou seja, a gente está falando também de empresas brasileiras que são grandes, mas o domínio aqui é de empresas multinacionais.
A chegada dessas indústrias, o processo de industrialização brasileiro trouxe uma série de transformações que eu acho que são muito importantes. O primeiro é a urbanização. E aí eu vou atrelar uma coisa à outra, tá, galera? Porque eu estou falando do setor secundário. O setor secundário hoje é um setor secundário que tem como característica fundamental a automação, o crescimento da robótica. Hoje você não tem mais, como a gente pode falar assim, pessoas na linha de montagem. Hoje são os robôs. Hoje tem essa integração dos robôs nessa linha de montagem. Por isso que a gente tem até a Revolução 4.0. E o que aconteceu nesses últimos períodos foi que cada vez menos eu tenho gente empregada na indústria. Tanto que a gente fala de um fenômeno chamado de desindustrialização. Isso não só acontece no Brasil, mas no mundo todo. E como as cidades cresceram, baseado nessa industrialização, né, as áreas urbanas cresceram baseado nessa industrialização, o que a gente tem como característica pós esse processo? É claro, um fenômeno chamado terciarização. Como é isso, terciarização? Terciarização é o crescimento do setor terciário, é o crescimento do setor urbano, serviços e comércio. Hoje, só no Brasil, para dar um exemplo para vocês, aproximadamente 60% da população está no setor terciário. A grande massa populacional e a tendência disso é subir cada vez mais. Se eu não me engano, nos Estados Unidos tem muito mais de 60% da população. Isso mostra um pouquinho dessa dinâmica da industrialização, da mecanização do campo, da mecanização, da automação das indústrias, mostrando um pouquinho desse processo. E aí eu digo que o crescimento das áreas urbanas, e baseado nessa questão da indústria, da automação, do êxodo rural, ele trouxe algumas consequências que não são consequências tão boas assim, galera. A gente tem que também entender esse processo. Primeiro, a periferização. Morar no centro é mais caro. Se você pegar em qualquer cidade, se morar no centro, passou a ser mais caro. E as pessoas, como não tinham dinheiro, começaram a cada vez se afastar mais do centro. E isso a gente chama de periferização. Isso é uma coisa também extremamente difundida, falada pra caramba nas aulas de geografia. E quando você pensa que cada vez mais a população está na cidade, e aí a gente tem no Brasil mais de 85% da população vivendo hoje nas áreas urbanas, esse processo de periferização está cada vez mais concreto, mais concretizado mesmo. A gente vê municípios, eu vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, a gente está no Rio de Janeiro, a gente precisa falar um pouquinho do Rio de Janeiro. Os municípios que cresceram baseados na metrópole Rio. Hoje você tem vários municípios da região metropolitana, onde é mais barato viver, é claro, mas são cada vez mais longínquos do centro da cidade, porque as pessoas trabalham no centro. A gente chama até disso de uma migração que eu acho que é muito falada na questão de urbanização, a famosa migração pendular. É o pêndulo, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E aí você pega as principais vias aqui, a Ponte Rio-Niterói, a Avenida Brasil, a Dutra, a BR-040, todas essas engarrafadas nesse período, que é o período de ida, de manhã cedo, o período de volta durante a noite, ou do final da tarde. Todo esse período é o período que a gente vê o fluxo migratório. Essa é a ideia da periferização, da saída da população do grande centro, porque já não consegue mais viver aqui devido ao custo, e indo para a periferia cada vez mais longe desse grande centro. É uma característica fortíssima dessa urbanização. E é claro, uma desordem total no processo de urbanização, que mostra um pouquinho das grandes deficiências que nós temos, Ocupação de encostas, margem dos rios, e deixa a população mais vulnerável. Fora, galera, o crescimento da população de rua. E esse é uma outra questão muito falada nas áreas urbanas. Agora a gente vai para o outro lado. Por quê? A gente falou de urbanização, saída da população do campo para a cidade, as indústrias que passaram de empregar menos, desindustrialização, participar menos da economia. E o setor agrícola? Já posso falar o seguinte, o setor agrícola brasileiro é um setor que mais cresce, que vem mantendo uma economia forte. Posso falar por quê? Porque os produtos brasileiros estão valorizados. Na verdade, produtos brasileiros não. O Brasil produz o que é valorizado lá fora. Essa é a nossa agricultura. Lembra da monocultura do plantation? É mais ou menos isso. Só para dar um exemplo para vocês. A gente planta a soja, porque a soja é muito valorizada lá fora. Ela é muito importante lá para fora. Ela é importante para o Brasil? Não, não é tão importante para o Brasil. Mas lá fora ela é importante, então se planta soja. A agricultura brasileira hoje é uma agricultura de exportação, sim. Ela tem uma característica de exportação porque ela é voltada para o mercado externo, ela, de uma certa forma, vivencia o mercado externo. É uma característica muito forte
do processo brasileiro, que começou lá com a cana-de-açúcar, depois passou para o café, para o cacau, para o algodão, e hoje está na soja. Mas a gente vende o café, vende a cana-de-açúcar, mas a gente pode mais à frente vender outros produtos que se valorizem lá fora. Uma questão que eu acho que é muito importante nessa ideia da agricultura é que a gente precisa valorizar também a segurança alimentar, produzir para alimentar a população brasileira. É difícil, né, você pensar nisso levando em consideração o modelo de exportação que a gente tem, mas a gente precisa disso. A gente precisa entender que a agricultura familiar é importante, que a agricultura orgânica, a agricultura ecológica precisa ser investida um pouco mais, que a exportação vai continuar, mas que devem haver subsídios do governo para que as pessoas plantem para o consumo da população. E na agricultura orgânica, com uma saúde melhor, na verdade a condição de vida, né? Eu vejo muito isso, porque a gente está olhando a agricultura como uma mercadoria de exportação para o mercado externo, mas não como alimentar a população e trazer qualidade de vida. E mais ainda, a segurança alimentar, porque a gente sabe muito bem que o Brasil tem muita gente passando fome. E como é que pode um país que produz muito ter muita gente passando fome? Essa ideia não se concretiza, não pode acontecer isso. O Brasil tem muita gente passando fome, tá? e produzindo demais. E essa é uma questão, eu acho que é uma das mais graves na questão agrícola brasileira. Bom, galera, espero que a gente tenha falado de tudo. E, é claro, até o nosso próximo vídeo.